In this video, I will theorize. É isso aqui, esse vídeo aqui como é que pediram pra me reagir umas 20 vezes. Ó, vamos lá, hein? Prestem atenção. Se for necessário, eu vou dando umas pausas aqui comentando. Eu vou jantar e aí a gente vai conversando. Ó, lá vai, hein? Preparados, né? Teoria do Arconte Dendro, Baizu e Kusanali. On who the real Dendro Archon is. Is it simply the Lesser Lord Kusanali as the game suggests? The answer is yes and no. If I told you that Sumeru had been lying for over 5 centuries, would you believe me? A secret so massive that confused the players, the characters, and even the translators. I will dive into the original translations, uncover the hints within artifacts and weapons, and describe the characters that MiHoYo created to foreshadow the events in Sumeru. Eu hypei quando vi isso aí, mas... So who is the real Dendro Archon? Is it the Lesser Lord Kusanali? The simple answer is yes. At the end of the Inazuma Archon quest, many different translations of the game signifies that the Lesser Lord Kusanali is the god of flower, who is associated with Sumeru. Daneslave calling the Dendro Archon the god of wisdom also supports the naming convention of the Archons. Venti being the god of wind and freedom, Zhongli as the god of rock and contracts, Raiden Shogun known as the god of lightning and eternity, and Kusanali, the god of flower and wisdom. However, once we start diving into the details of Kusanali, things become fascinating. In the Pali Dictionary, Isso aqui foi que a Lele tava falando, que eu já até vi. Quando mostraram o nome Kusanali, eu vi que tinha esse negócio aí. Kusa means a fragrant grass, and Nali is described as a hollow stalk. This information alone doesn't give us much to work with, until we look at the Jataka tales of Kusanali, found in the collection of stories in telling the previous life of Buddha. In his previous life, the Buddha was born as a lowly Buddha nasceu como uma humilde fada da grama, grass fairy, living in a humble clump of grass. A certain king who needed a new pillar for his Buddha nasceu como uma fada vivendo numa moita de grama. A certain king who needed a new pillar for his home ordered carpenters to cut. Rei precisando de um pilar ordenou que os carpinteiros cortassem uma árvore sagrada. Down a sacred tree. This sacred tree. Essa árvore era o lado da fada da árvore, que o rei conhecia e respeitava. It was the home of a tree fairy that the king knew and respected. Hearing the cry of the tree. Ao ouvir o grito da fada da árvore, a humilde vem ao seu auxílio. Fairy, the lowly grass fairy comes to its aid. Tá, aqui é Buda e aqui é outra fada. O rei queria pegar a madeira lá dessa árvore dessa fada aqui. Aí a outra fada foi ajudar essa, tá? And transforms itself into a chameleon. O quê? Transformou no camaleão? Cobrindo a árvore inteira. Covering the entire tree to make it appear hollow and rotten. Deceiving. Ok, enganou os carpinteiros. Isso aqui é história viajada, né? História viajada, aquelas histórias viajadas, pô, aqueles contos lá viajados, que nem o do Boto, tá ligado? Carpenters that were sent by the king. It is my belief that this story outlines the entire concept of the Dendro. Ele acha que esse conto descreve todo o conceito do Arconte Dendro. Archon. Now, besides the name of Kusanali, the gender of this god is also a topic of confusion. Ali, ó. Tá vendo, ó? Tradução errada. Thankfully, Yayamiko makes it quite clear for us at the end of the Inazuma Archon quest. In many different translations, Kusanali is referred to having a female vessel. And in the Korean and Japanese translation, going far as to give the name Kusanali Devi, literally meaning a queen. Ok, até agora tá tranquilo. Kusanali e tal. These indicators, we finally have some clues to work with. A certain queen that was associated with a specific tree, living within the greenery of the fragrant grass, coming to aid a certain individual upon hearing their cry. Does this sound familiar? The story of Verdadeiro. Sim, tá, ele tá comparando com a história da Sombra Verde. Venera. It is my speculation that the Lesser Lord Kusanali, or the lowly grass fairy, is the Veridescent Venera. Tá, ele tá dizendo que a fada, a história que é contada lá a história que é contada no JK, ela é representada no Genshin através da história da Sombra Verde, que tem relação com a Kusanali, estão entendendo? Deixa eu ler Sombra Verde aqui, na moral. Eu sei mais ou menos o que é que se trata, mas deixa eu lembrar. Bom, pode ser a Kusanali? Rapaz, talvez, né? Tá me parecendo realmente que é uma coisa assim, que vai ter alguma ligação com o Sumeru. Isso eu acho que vai ter. Fala sobre o deus do bosque, fala sobre a conexão que essa caçadora tinha com a natureza. Mas se é a Kusanali, aí eu não sei. O jovem cego que ela encontra, ele fala que é o Su. Ele fala que é o Baizu, tá ligado? Baizu cego,
Né? É sem zoeira mesmo, ó. If we break down the story behind this character, we begin to see many similarities. The Verdadeiro Venerer was ele vai known explicar a as história the agora. queen of hunters, being associated with the term Kusanali Devi. She would often take naps under a specific tree, signifying the sacred tree within the Jataka tales of Kusanali. This hunter was born and raised around the green foliage, plants, or grass, leaving behind the subtle fragrance of wildflowers, mirroring the lowly grass fairy living in a humble clump of grass, and Kusa meaning a fragrant grass. From these descriptions, the correlation between Kusanali and the Verdadeiro Venerer becomes obvious. And as if these connections weren't already enough, MiHoYo adds more detail to the lore that may explain what's really going on with the identity of the Dendro Archon. To start, the original translation of Verdadeiro Venerer in Chinese means green shadow. Considering what had transpired within the story of Raiden Shogun, I feel that the meaning of green shadow could be for Tá, aqui eu acho que não tem nada a ver, né? Ele tá querendo comparar, porque o nome do artefato se chama Sombra Verde, com o que a Ei era, que era a sombra da Makoto, mas eu acho que não tem o mesmo significado, não. shadowing that Kusanali. Eu acho que o sombra é porque ela se escondia na floresta. Não diz que as pessoas se confundiam ela, como se ela se tornasse um com a natureza? Acho que sombra é nesse sentido. Is either a temporary stand-in or a simple spokesperson. The identity of Kusanali as the Dendro Archon is a facade that was created to deceive the entire world. The story goes further to explain that the Verdadeiro Venerer is the uncrowned Queen of Hunters, mentioning that none could ever bestow a crown upon the Queen of Hunters, since the only one superior to her was nature itself. Nature representing the previous Dendro Archon, the god of woods. And if the baton of archonship was never transferred or left uncrowned, that means one thing. The god of woods, Que ele falou? Não entendi foi nada. the god of woods. And if the baton of archonship E se? was never transferred or left uncrowned, Isso significa uma coisa. that means one thing. The god of woods is still alive. Now, I know that according to the Chinese and Korean translations, it is said that the god of woods had died together with the disaster that fell upon the ancient kingdom. Still, the legitimacy of this specific artifact is very questionable. The entire description is prefaced with the word legend. And to add to this uncertainty, the description of the domain says, after a period of time, the people of this continent lost track of the past. Because of this pretext, it's quite difficult to figure out how accurate this information is. So, o que ele tá querendo dizer é que o povo disse lá que o deus da floresta morreu, mas como o pessoal não tem muita noção do passado, eles podem ter escrevido isso aí errado. let's start cross-referencing. Ganyu explains that the current Dendro Archon is 500 years old. Although she may not fully understand the secrets behind the Dendro Archon, being over 3,000 years old and having witnessed the cataclysm, Ganyu's dialogue could be seen as somewhat credible, suggesting that the god of woods is connected to Kanria in some way. But to what degree? To explain, it's imperative that we understand the difference between the calamity and the cataclysm. The calamity refers to an implosion within the Eclipse dynasty of Kanria. Within this dynasty, people were cursed with an incurable condition or turned into the monster of the abyss. This calamity, or the disaster that fell upon the ancient kingdom, occurs moments before the cataclysm. The cataclysm follows soon after. Monsters begin to wreak havoc across the continent of Tevat, which causes the war between Kanria and the gods, leading to the kingdom's destruction. It is my theory that the god of woods was in Kanria when the internal calamity first struck. However, né? Isso aqui é óbvio. O deus dos bosques tava lá mesmo. instead of Porém, ao invés de morrer... dying with the cataclysm that occurred soon after, the god of woods o deus dos bosques, em vez de morrer, ele escapou. escapes, along with the condition of erosion and death. Com problema de erosão e morte. Perdendo seus poderes divinos. His godly powers and even his sense of Eita, olha aí, ó. Olha aí. Uma imagem que significa muitas coisas, hein? Só me lembra a Harden. Where am I getting this suspicion from? The blind boy that asked for help from the Verdadeiro Venerer. Immediately following the calamity that took... Ele tá dizendo que o deus da floresta é um menino que a Sombra Verde ajudou.
place in Conria, the Veritas Inventor meets a dying boy that was afflicted with blindness under the sacred tree. Seeing that the boy was helpless and being chased by a monster, the hunter quickly comes to... Ou seja, ele tá dizendo que Kusanali, que é a Sombra Verde, ajudou o Arconte Dendro, que era o deus da floresta, que era o menino cego. The boy's aid. Now, as if this was some kind of a joke, the English translation of this story claims that the blind boy was killed by the monster. However, nowhere within the original translation of Chinese and even in Korean mentions that the boy actually dies. In the original translations, the blind boy was close to death, leaving the story open-ended, just like how the death of the God of Woods is shrouded in mystery. I believe that the blind boy and the God of Woods is one of the São a same. mesma pessoa. It's very suspicious that throughout the entire game, the blind boy and the God of Woods is mentioned together only within the story of the Veritas Inventor. Tá, ó, vou dar logo minha opinião aqui. Esquisito. A Kusanali ser a Sombra Verde, tá, ok. Agora, o deus da floresta, se esse menino segue aí, esquisito já. Eu acho meio esquisito. And everything involving this story is hidden behind the concept of perception and deception. So if this blind boy is the God of Woods and is still alive, where the hell is he? Onde diabos ele estaria se o deus da floresta estivesse vivo? As I alluded to in my previous video, I believe that the backstory of the slimes is a direct link that foreshadows the story of their respective elemental archons. Let's deep dive and uncover the cryptic Agora ele vai trazer messages pra hidden teoria dos within slime. the Dendro slime. There are some who see it as something similar to the whopper flowers. The Dendro slime being the representation of God of Woods, and the whopper flower representing Kusanali, hiding its true form to trick and hunt its prey. The God of Woods is incognito, waiting for an opportunity, and some regard it as a slime that has been parasitized by some special plant. Parasitized reflecting the incurable disease of the God of Wood, special plant possibly meaning the mist grass that I previously covered in another video, a plant that contains the power of corruption and karma that is used by the Fatui and the Abyss. From this point of view, might some cultures also see these slimes as having some special medicinal value? Que, velho, não entendi desgraça nenhuma aqui. Que diabo é isso aqui? For an opportunity, and some regard it as a slime that has been parasitized by some special plant. Parasitized Parasitado, refletindo uma doença reflecting the incurável. incurable disease of the God. Do deus, tá. E a planta especial, possivelmente significando a grama de neblina. Que? De onde é que ele tirou isso, essa grama de neblina? Não, eu entendi, mas eu não sei de onde é que ele tirou isso The aqui. woods and special plant possibly meaning the mist grass that I Que eu cobri anteriormente em outro vídeo. Plantas que contêm o poder da corrupção. previously Tá. covered in another video. Tá. A plant that contains the power of corruption and karma. E do karma que é utilizado pela Fatu e pela Ordem do Abismo. Peraí, que esse cara tá falando, cara? A planta que contém o poder da corrupção? O que é isso aqui, velho? Fiquei curioso agora. Another video. A plant that contains the power of corruption and karma. Karma que é usado pelo Fatu e pela Ordem. Ele acha que o poder do Shard é do karma? Não, calma, né? Porque, tipo assim, eu quero entender. Ele acha que karma e ilusão vêm da mesma origem. O que é karma aqui? Não tô entendendo. Os resíduos Arconte, é? Ué, mas ilusão não é feito pelo resíduo dos Arconte, pô? Não já foi confirmado isso? Acho que é porque esse vídeo aqui é antigo, né? É, ó. Mas já foi confirmado. Não, mas foi confirmado isso ano passado ainda. É, foi confirmado já. A ilusão é feita pelo resíduo de Arconte. O vídeo sobre ilusão é antigo? Ah, entendi. That I previously covered in another video. A plant that contains the power of corruption and karma that is used by the Fatui and the Abyss. From this point of view, Desse ponto de vista, algumas culturas também podem ver esse lodo. Ele tá falando que o lodo poderia ser o karma, né? O resíduo de Arconte, ou... might some cultures also see these slimes as having some special medicinal value? valor medicinal. Some cultures meaning a different region. And medicinal value, Liué, Bubu Pharmacy, Baishu. Pronto. Aqui esquisito. Aqui é esquisito demais. Lodo, valor medicinal, Liué, farmácia Bubu, Baizu. Esquisito. Mano, até que tava da hora, tá ligado? Apesar de que eu não sei se o Kusanagi, o Deus da Floresta poderia ser o maluco lá. Poderia ser o jovem que tava cego. Não sei não.
Agora, a Kusanali, se a sombra é verde, ok. I speculate that Baizhu, the blind boy, and the god of woods are one and the same, slowly dying due to an incurable condition, being afflicted with blindness. Aí, ó, Baizu cego é real, tá vendo? And having lost his godly powers within the calamity. Personally, Baizhu might be in a similar situation like Daneslave. Obviously, Daneslave's curse is that of immortality, and Baiju's condition is pretty much the opposite. But the main Calma, como é que... that of immortality, and Baiju's condition is pretty much the opposite. Calma, como é que... mas a do Densleaf é imortalidade, mas é um negócio corrosivo também, né? E como é que a maldição que Celestia impôs, a Densleaf poderia ser uma maldição... Poderia ser parecido com a maldição que foi imposta ao Arconte, que serve a Celestia, não entendi. E usa óculos pra quê? Eu não tinha pensado nisso não, né? Mas pior que é porque ele não tá... Aí o povo vai dizer, não, calma. É porque ele não tá totalmente cego, pô. Ele ainda enxerga um pouquinho, tá ligado? Eu uso óculos pra melhorar. Pra ver melhor, né? Ô, Shiro, peraí, pô. Tá tirando, é? É pra ele enxergar melhor, macho. Tipo assim, ele tá querendo ficar cego, mas mais ou menos, tá ligado? A cegueira mais ou menos. Mas qual o problema dele usar um óculos só pro estilo? Antigamente, na época do ensino fundamental, eu usava fone de ouvido torado, tá ligado? Só pelo hype. Eu usava fone de ouvido sem... torado mesmo. Só o fio. Só porque era estiloso. Não tem problema não. Pra dar um ar de responsabilidade, concordo. Opposite. But the main point is that both are being classified as an uncurable condition. Baizhu is a doctor of high caliber, having the knowledge and skills to cure many human illnesses. Correct. But according to herbalist Gui, we learned that Baiju's illness is something that he can't cure himself. Xiao explained that Baiju's mortal medicine has no effect on Adepti, hinting that the current knowledge and skills of Baizhu are only effective on humans. Baizhu being unable to cure himself because he is technically a god. Hu Tao's story mentions Baizhu, for his part, had grown ever more relentless in his pursuit of eternal life after meeting Chi-Chi. Chi-Chi was given a body that cannot die by the Adepti, and because Baizhu no longer has his godly powers, he might believe that the power of the Adepti could help him cure his condition, keeping Chi-Chi around with an ulterior motive. Now, what about the blindness? In Chinese, the name Baizhu comes from Atractylose macrocephala. Atractylose is a herb in China that is used for cleansing the blood. And out of its many uses, it is also used to help with nighttime blindness. If we take a closer look at Baiju's eyes, we can notice the obvious slit pupils. In relations to the motif of Baizhu, the slit pupils signifies the eyes of nocturnal snakes that are notorious for having bad sight, possibly hinting towards the nighttime blindness associated with Baiju's name. Meu irmão, peraí. Mano, é muita viagem aqui, velho. Muita viagem. Que doideira do caramba, bicho. Changsheng is the opposite. Her eyes depicting a diurnal snake and her name meaning a long life. Maybe that's how Baizhu is able to walk around during the day with the help of Changsheng. Now, let's take a step back and look at the bigger picture. Tá, aí ele tá falando que o Baizu é cego e a Changsheng ajuda ele a enxergar. The entire MiHoYo universe. Before we dive into Aí é hype, mistura. Olha, ó, dale. Multiverso. Helping me make these insane references. If Nice. you're unfamiliar, Su is a character from Honkai Não. Impact 3rd. The story of Su closely resembles the concept of Baizhu. Que tem a ver os dois? Verdadeiro Venerer, Kusanali, and even the incurable disease from the calamity. To start, Su and Baizhu are both highly Tá, ok, são médicos, tá. proficient medical practitioners. Su is in search for a cure Opa. to fight against the Honkai disease, and Baizhu is trying to find a Tá, aqui já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Baizu, ele tá tentando curar uma doença que ele tem. O Su, ele não quer curar a doença Honkai, ele tá lutando contra o Honkai. O Su, ele tá lutando contra o Honkai. Não é só contra a doença, é contra tudo. remedy for his entendi. incurable condition. Su is also connected to the story of Verdadeiro Venerer. Inside the Honkai Impact 3rd manga, we learn that Su saves a boy Ah, tá. Porque from a Honkai beast.
Interestingly, the boy Sim, isso aí eu tô ligado, que é lá na segunda chave, o mangá da segunda chave. mistakes Sue as a girl, calling him the Lady of the Lake. Maybe even this boy had sight problems. Better yet, Que? Até o menino é cego, é? Só porque ele se confundiu, é cego também? Todo mundo é cego aqui agora. maybe the confusion around the gender of the Dendro Archon was planned all along. Regardless, in Arthurian legends, the Lady of the Lake is a fairy-like enchantress who fostered and supported a boy. The Lady of the Lake is also associated with a tree and King Arthur, yet another rendition of the Jataka tales of Kusanali. Now, if we go back to the information regarding Kusanali in Genshin Impact, we learn from Vahid and Inazuma that Kusanali is the provider of Anahitian blessing. The word Anahitian comes from Anahita, a goddess associated with wisdom, fertility, water, and healing. Wisdom is obviously the god of wisdom, Kusanali. Fertility describing the Veridescent Venerer. Water associated with the Lady of the Lake, and healing coupled with Baizhu and his conditions. This further proves that the story behind Kusanali, Veridescent Venerer, Su, and Baizhu... Ai, que agonia no juízo. Ainda estamos em 14 minutos. Maluco, que diabo é isso, macho? Together. I mean, seriously, Su is in a bubble universe named the Seed of Sumeru. Ok, tá, ok. Even being shown multiple times resting under a gigantic tree. Now, what's even more interesting is the fact that Su is associated with a character named Eden. Eden being portrayed with a chalice or a goblet. Chalice or goblets are often... Não, cara, eu vou parar por aqui. Na moral, por que a galera queria tanto que eu visse esse vídeo aqui, hein? Ai, Zera, vê esse vídeo, macho, massa demais, não sei o que. 14 minutos eu não consigo mais ver nada. Desculpa, não consigo, cara. Até aqui tava massa pra caramba. Até aqui tava da hora. Parte que tava lá falando da sombra verde e tal, ok. Pog. Mas botou o Baizu aqui e ficou esquisitaço, mano. Ah, aqui, ó, o Slime Dendro, ok. Aí, meu irmão, aqui se perdeu, velho. Continuo vendo? Vocês querem que eu vá até o final? Ah, então vamos até o final. Vamos lá. Process of alchemy, and Eden's code name is gold. Ah, isso aqui é outra coisa que o pessoal fala muito. É que a Eden do Honkai, ela pode ser a Hinedonti, porque as duas têm o mesmo nome, né? Gold e tal, ok. Tá bom. Reference indicator. If Baizhu is correlated with gold, this may explain the reason why the god of woods was in Khanria during its downfall. But honestly, the real question is, why is Baizhu hiding his identity? The answer is simple. Fatui. Que? Ele tá se escondendo por causa dos Fatui, tá? The Fatui wants the Dendro Gnosis, but Kusanali is uncrowned. She has no Gnosis to give. The Dendro Gnosis is probably still with the god of woods, and I suspect that the Dendro Gnosis is the reason why Baizhu is even still alive. Consider this idea. Archons have two sources of power in existence, their original self and the power of a Gnosis. After giving up their Gnosis, Venti, Zhongli, and A were fine. They simply reverted back to their original selves. But Baizhu's original self is currently afflicted with an incurable disease that affects the body. It's very probable that he would completely fade. Ou seja, se ele tirar a gnose nessa teoria aqui, ele morre. From existence once the power of the Gnosis is taken away. Now, to hide this truth and to protect the god of woods, Kusanali plays into the role of the Dendro Archon, pretending that she did inherit the Dendro Gnosis. And this is possible since we learned from Inazuma that a Gnosis is not necessary to rule over a region. Even without a Gnosis, A was able to rule over Inazuma without anyone realizing. Now, I'm inclined to believe that the Fatui is more than capable of finding out the truth and taking the Dendro Gnosis from Baizhu. However, Kusanali has something that no one else can provide to the Fatui: wisdom and knowledge. According to Lisa, the scholars of Sumeru would do anything for knowledge. And Yae tells us that in Sumeru, the knowledge is managed as a holistic resource. No matter how corrupt
or crazy the scholars of Sumeru becomes, Kusanali has no intentions of stopping them, because this knowledge is being used as a leverage to delay the Fatui from finding the truth and taking the gnosis from Baizhu. Now, it's quite possible that the Fatui already knows about Baizhu and are just going along with Kusanali's deception. Maybe they're not taking any actions because the knowledge of Sumeru is invaluable to the Fatui at the current moment. Whatever the case may be, Baizhu is staying low, being supported by Kusanali, with a lie originating from the ancient kingdom Cara, for tô over perdido aqui já, 500 véi. years. A secret that was so well kept, even to confuse Zhongli, the oldest Archon. As we can see from Zhongli's first encounter with Baizhu, he had no idea who Baizhu even was. On a different note, here's some copium. I'm sure you've noticed by now, all the Archons have braids in their hair, with their elemental porque o colors Baizhu não being tem. highlighted near the tip. Funnily enough, Baizhu also has this trait. Baizhu também tem? Cadê? Rapaz, o Baizhu tá cego. O menino do mangá do sul tá cego. Eu acho que vocês também estão, porque eu não tô vendo não. E olha que eu tô de óculos. It's just extremely faint. Só que tá fraco, pô. Unlike Venti, Zhongli, and A, who has dark hair to help us differentiate the colors of highlights, Baizhu Que, cara? Ele tá dizendo que tem a mecha, só que... Não, pera, deixa eu botar. Calma. Não. in their hair, with their elemental colors being highlighted near the tip. Baizhu também tem essa característica. Baizhu also has this trait. It's just É apenas extremamente fraco. Desculpa, eu não tô querendo me desfazer do cara nem nada. Mas porque tem as viagens demais, né, velho? O que eu vou falar disso aqui, cara? Tipo... Eu não tô querendo me desfazer do cara, nem dizer que eu sou melhor do que ele, nem nada disso não. Porque eu também não sou melhor do que ninguém. Mas, mano, eu pensei que a teoria que o pessoal tava falando, vai, Zera, tá massa pra caramba. Macho, que teoria bizarra é essa, velho? O cabelo em cima é mais claro que nas pontas, deve estar falando disso. extremely faint. Eu não tô vendo nada aí. Venti, Zhongli, and A, who has dark hair to help us differentiate the colors of highlights, Baiju's hair... O cabelo dele tá em cima tá forte e embaixo tá fraco, não é por causa da sombra, não? A cor do cabelo do Baizhu é verde, pra começar, tornando difícil dizer. Tá, aí claro que a miHoYo, pra representar o elemento Dendro, o que é que a miHoYo pensou? Ah não, Dendro é verde, então acho que eu vou fazer um cara com cabelo verde também, né? Não é mais fácil fazer outra cor não, pra o verde se destacar? As mechas e a... Eu sei que da Raiden é roxo, mas é um roxo muito escuro. O desse cara, não sei não. Cara, isso aqui é o brilho, velho. green to begin with, making it extremely difficult to tell, but I'd argue that highlights does exist. Also, Baiju's Zera, background acho might que o Baizhu desligou o neon do cabelo dele porque a conta de energia tá cara. suggest that he's from Liyue. Even so, just like the initial release of Child, which stated that he was from Liyue, might be changed later by miHoYo. I mean, come on, his outfit literally screams Sumeru. É, realmente a roupa dele parece que é de Sumeru. Mas aí que tá, tipo, eu ainda acho que ele foi pra Sumeru, até porque a Coley, ela foi estudar medicina em Sumeru. Então, cara, eu acho que Sumeru deve ser referência nisso, tá ligado? Sumeru deve ser referência nisso. Agora, eu acho que ele passou um bom tempo lá, eu até acho isso. Quem sabe ele não se encontrou com essa cobra lá também, não sei. Mas, não sei, velho. Eu ainda acho que ele é de Liyue mesmo. Baiju's vision obviously could be fake, like Venti and Zhongli's, and Baizhu has a companion, Changsheng, mirroring Venti and Devour. Caramba, Shang seria como é que é o nome? Que nem a Miko, o Diwali em Asdara, Shang é cobrinha. Como é que é o nome, pô? O familiar, né? O familiar. Caraca, o pet do Baidu é meme, hein? O pet do Venti é hype. Dragãozão. Do Zong, o dragãozão. Da Raiden a Miko lá. Chibateira. Yokai. O do Baidu é a cobrinha? Zhongli and Guizhong, and A and Makoto. But again, copium. I'm sure we'll get some answers when Baizhu releases, or when we finally get a face reveal of the Dendro Archon. After all, this is just... Calma. Acho que eu falei errado, né? Pet da Raiden não, pô. Calma. Não, mas não é, vocês ficam dizendo que é familiar e tal. A galera disse que o Diwali da repete, então não tenho culpa. Eu lembro que eu ainda falei, não, a Miko é muito mais que um pet. Mas aí o pessoal fica insistindo, quer que nem... Fala nada. A theory. If you enjoyed this video, please smash like and consider esmaga o like, for ó. more content in the future. Thank you to everyone who helped me make this video. Tá, acabou aqui. Bom, tranquilo, não tem problema nenhum teorizar, né? Teoria, tranquilo.
Eu só fico assim, meio que chocado, um pouco incomodado com teorias que nem Raiden grávida, Raiden cega. Agora é Baizu cego, né? É esquisito, viu, velho? É esquisito demais. Eu não gosto de falar que não vai acontecer, porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que a Mihoyo pode aprontar aí, mas é muito esquisito, cara. Quando ele começou a falar sobre Baizu, achei muito estranho, velho. Muito estranho. A partir daqui. Do slime dentro pra trás tá hype. Até acho que pode acontecer. Até acho que a menina da Sombra Verde pode ser realmente a Arconte, a Kusanali, tá ligado? É uma personagem que tem ligação com a natureza e tal. Mas o Baizu é o menino que tá cego e que se parece com um Sudo Honkai. Eu gosto também quando envolve multiverso, né? As teorias aqui dos multiversos é hype. Gosto. Mas os dois não tem nada a ver não, viu, véi? Não tem como, cara. Já, eu digo isso com propriedade, porque eu já li muito sobre o Sul. Não tem nada a ver com Baizu, cara. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, continuo achando que Baizu, ele é tipo... Ele representa a medicina tradicional chinesa, tá ligado? Eu continuo achando isso. Esquisito. Do Baizu... A partir do Baizu é esquisito. Esquisito pra caramba. Mas é isso.